Seja bem-vindo. Muito obrigado por ter voltado. Vamos seguir com o módulo 3. Se você não viu os módulos 1 e 2, veja antes de prosseguir. No módulo 1, nós vimos conceitos básicos sobre o que é o PCP, as funções do PCP, vimos a hierarquia do planejamento e as diferenças entre as programações de empurrar e puxar. Já no módulo 2, nós fizemos exercícios com o cálculo das necessidades líquidas, vimos as diferenças quando nós temos um produto que passa em vários processos e vimos também quando nós temos em um mesmo processo por onde passam diversos produtos. Falamos o que fazer com falta ou sobra de capacidade e fechamos com o controle da produção. Nesse módulo, nós vamos falar sobre escalonamento ou sequenciamento de ordens, dando uma olhada, uma ênfase no método EDD e no método SPT. Depois, vamos ver sobre estoques, o que é, para que servem os estoques. Vamos falar sobre os modelos de gestão de estoques, ponto de reposição, lote econômico e estoque de segurança. Ok? Então, vamos lá. Escalonamento ou sequenciamento de ordens. O escalonamento ou sequenciamento de ordens, também chamado de scheduling, tem como finalidade identificar o modo mais eficaz de organizar o sistema de produção nas máquinas ou processos, realizando todos os procedimentos sem atrasos e com qualidade. Resumindo, o escalonamento serve para definir prioridades. E é preciso ter informações corretas para melhor compor um sequenciamento de ordens. Fatores a se considerar para se fazer um sequenciamento de ordens. Primeiro, as penalizações. Existem penalizações por entregas fora do prazo combinado. Entregar antes, entregar depois, principalmente entregar depois, podem ocasionar multa. Outro ponto é a minimização do custo de preparação, o setup, preparação da máquina. Uma vez preparada, a máquina tem uma quantidade de peças que ela precisa produzir para que justifique a preparação de máquinas, preparação da máquina para produzir. Outro ponto. É preciso levar em consideração a melhor utilização das máquinas, a melhor utilização dos processos e a melhor utilização da mão de obra. Isso tudo para que a gente consiga tirar o máximo de máquinas, processos e mão de obra, ok? E se faz também sequenciamento de ordens em função dos decibéis multiplicados pelos hertz da voz do nosso cliente, do chefe, do follow-up e outros. Então existem muitos fatores que influenciam na hora de se fazer um sequenciamento. Então, para que a gente possa manter a nossa sanidade mental, vamos conhecer algumas regras de sequenciamento e o conceito de heurística. Então, heurística é um modo de pensar, é um método ou um processo que se cria com o objetivo de encontrar soluções para um problema. É a arte de inventar ou descobrir. Na verdade, é um processo de tomada de decisão. São métodos que a gente utiliza para se fazer um sequenciamento que tenha algum conceito, que tenha alguma lógica, e que nos traga o melhor resultado, ok? Existem várias formas de se fazer sequenciamento. Nós vamos ver algumas regras
das mais utilizadas. A primeira que vamos ver é o FIFO, First In, First Out, ou, em português, o PEPS, primeiro a entrar, primeiro a sair. Nessa regra, a primeira tarefa executada é a que chegou primeiro no sistema, ou seja, as tarefas são realizadas conforme a ordem de chegada. Essa regra minimiza a permanência das tarefas na máquina ou no processo, ok? Nós temos também o LIFO, ou Last In, First Out, ou WEPS em português. O último a entrar é o primeiro a sair. Nessa regra, a primeira tarefa executada é a que chegou por último no sistema, ou seja, as tarefas são realizadas conforme elas vão chegando. Essa regra é muito pouco utilizada na verdade, mas em casos especiais pode ser útil. Numa emergência, vamos fazer logo o que chegou, agora que virou uma emergência, e depois fazemos as outras. Mas como método não é muito utilizado. Agora vamos ver o método de sequenciamento EDD, Earliest Due Date, ou prazo de entrega mais cedo. É o sequenciamento feito pela ordem de data de entrega, da mais próxima para a mais distante. Considera ainda o tempo de processamento e as penalizações por atraso de entrega. Nós vamos fazer um exemplo prático desse método, pois ele é bastante utilizado, ok? Então vamos lá. Vamos pegar um exemplo. Nós temos 4 ordens 1, 2, 3 e 4, sendo que a ordem 1 tem data de entrega de 10 períodos, vamos colocar aí 10 dias. A ordem número 2, 6 dias. A ordem número 3, 12 dias. E a ordem número 4, 4 dias. O tempo de processo de 1 são 3 dias. Tempo de processo de 2 são 5 dias. Tempo de processo de 3 são 8 dias. Tempo de processo de 4 são 2 dias. E aqui nós vamos entrar com o conceito da penalização. Então, digamos que a gente tem uma multa de 1 vezes uma multa qualquer aí. Então, a ordem 1 tem a penalização de 1, a ordem 2 penalização de 2, a ordem 3 penalização de 2 e a ordem 4 penalização de 1, ok? Então vamos lá. Primeira coisa a fazer é passar essas informações para uma planilha. Então vamos lá, a gente começa passando as ordens e já colocando na ordem da entrega prevista. Então, nessa sequência, nós vamos fazer primeiro a ordem 4, depois a ordem 2, depois a ordem 1 e finalmente a ordem número 3, ok? Na sequência, nós vamos analisar a ordem número 4. Muito bem, a ordem número 4, o início é 0, imaginando que nós estamos fazendo programação no tempo hoje, 0. O tempo de processo são 2, então ele vai levar de hoje a daqui 2 dias está pronta a ordem número 4. Se a entrega é em 2 e a entrega prevista é em 4, maravilha, não temos dia de atraso. Na verdade, nós estamos com dias de antecedência. Não tem, embora tenha uma multa prevista de 1, nós não vamos aplicar, não vamos ser multados em nada, ok? Vamos ver o que acontece com a ordem número 2. A ordem número 2, ela vai começar depois da ordem número 4, Então, ela começa o início do tempo de processo no tempo 2, onde terminou a outra. E ela leva 5 períodos, Vamos colocar aqui 5 dias para ficar pronta. Então, a entrega real vai ser 2 mais 5, 7. Ora, mas a entrega prevista era 6, Era no 6º dia. E aqui nós estamos falando que vamos entregar no 7. Portanto, a gente tem um dia de atraso, 6 para 7, um dia de atraso. E a multa prevista é de 2, Então, 2 vezes um dia de atraso, a multa aplicada 2 dias. 2 multas, ok? Ou 2 vezes o valor da multa.
Vamos ver a próxima ordem, que é a ordem número 1. Então, a ordem número 1, ela vai começar a ser fabricada quando terminou a anterior, né? Que é no 7, ok? Então, iniciou no 7, leva 3 dias para ficar pronta, vai ficar pronta no tempo 10. A entrega real vai ser no 10º dia. Se a entrega era 10 e eu vou entregar no 10, maravilha, não vou atrasar nada, vou entregar no dia certo, portanto, a multa é 0, a multa aplicada é 0, ok? E vamos para a última ordem, que é a número 3. A número 3 começa então no dia 10, né? Que foi quando terminou a ordem anterior. Começa no dia 10. Tem um tempo de processo de 8, portanto, 10 mais 8, a entrega real vai ser em 18. Ora, mas a entrega prevista era para 12. Se a gente está entregando no 18, o que está acontecendo? Nós estamos com 6 dias de atraso. Isso significa que 6 dias de atraso com uma multa prevista de 2 vezes, né? Então nós vamos ter 12 multas, vamos dizer assim, 12 valores de multa, ok? Então, notem que nessa forma de sequenciar, nesse modo de sequenciar, nós tivemos 2 atrasos. Um dia na ordem 2 e 6 dias na ordem 3, né? E tivemos, portanto, 2 penalizações. 2 na ordem 2 e 12 na ordem 3, ok? Agora nós vamos ver a regra de sequenciamento SPT, Shortest Processing Time, ou menor tempo de processamento. Esse sequenciamento é feito por ordem ascendente dos tempos de processo, né? Primeiro a gente faz os que são mais rápidos de fazer e vamos fazer no final os que são mais demorados para fazer, ok? Nós vamos fazer um exemplo prático desse método usando as mesmas ordens que nós utilizamos no exemplo anterior, utilizando o método EDD, até para que a gente possa comparar, ok? Então vamos lá. Essas são as ordens, né? São as mesmas ordens que nós usamos no método EDD, só que agora nós vamos levar em consideração o tempo de processo, né? Nós vamos ordenar pelo tempo de processo. Então vamos lá. Faz uma pausa, tente fazer esse sequenciamento utilizando o tempo de processo ascendente, né? Do mais rápido para o mais demorado, e depois no final a gente checa para ver se deu tudo ok, tá bom? Vamos lá, mãos à obra. Aqui então nós começamos ordenando as ordens de acordo com o tempo de processo. Então a primeira ordem é a número 4, porque é o menor tempo de processo, o tempo é 2. Depois a ordem 1, que o tempo é 3. Depois a ordem 2, que o tempo é 5. E por último a ordem número 3, que o tempo é 8. Então vamos analisar agora ordem a ordem. A ordem número 4, ela começa no tempo 0, né? Nós estamos fazendo o plano hoje. O tempo é de 2, então a entrega real vai ser 2, ok? A entrega prevista era no 4, entrega real no 2, não temos dias de atraso, está tudo tranquilo aqui, ok? Sem multa. Na sequência vamos olhar a ordem número 1. A ordem número 1, a entrega prevista é 10. Eu vou começar no 2, que foi quando terminou a ordem anterior. Com o tempo de 3, 2 mais 3, eu vou entregar no 5. Como a entrega prevista era no 10, eu terminei no 5. Também não tenho dias de atraso, portanto não tenho nenhuma multa aplicada. Já na ordem número 2, a ordem número 2 tem a entrega prevista para o 6. E ela começa a ser produzida no 5, né, onde terminou de produzir a ordem 1. Então, 5 mais o tempo de processamento da ordem 2, que é 5 também, a entrega real vai ser no 10. 5 mais 5 igual a 10. Só que a minha entrega era prevista para o dia 6, e nós estamos entregando no dia 10.
Então nós temos aqui 4 dias de atraso, que multiplicando pela multa prevista vai me dar uma multa de 8. Vamos para a última ordem, que é a ordem número 3. A entrega prevista era no 12. Começa a ser produzida no 10, onde terminou a ordem 2, né? Leva 8 dias para ser produzida, né? O tempo do processo é 8, então 10 mais 8 são 18. Eu vou entregar no 18º dia, e a minha entrega era para o dia 12, então do 12 para o 18 são 6 dias de atraso. Multiplicando aí pela multa prevista de 2, eu vou ter uma multa aplicada de 12. Então, olhando essa forma de sequenciar pelo método SPT, nós tivemos 2 atrasos, ok? Tivemos 4 dias de atraso na ordem número 2 e mais 6 dias de atraso na ordem número 3. Portanto, tivemos 2 penalizações, né? Uma penalização de 8 na ordem 2 e uma penalização de 12 na ordem 3, ok? Muito bom. Então, acertou tudo? Se sim, parabéns. Se não, volta e revisa os conceitos. É muito importante entender bem antes de prosseguir. Agora vamos comparar os 2 métodos, o método EDD e o método SPT, ok? No método EDD, nós tivemos uma multa de 14 e no método SPT nós tivemos uma multa de 20, ok? Já atrasos no método EDD nós tivemos 1 dia na ordem 2 e mais 6 dias na ordem 3. Pelo método SPT nós tivemos 4 dias de atraso na ordem 2 e 6 dias na ordem 3. Qual é o melhor método então? Na verdade, não existe uma resposta direta, é este ou aquele. Ambos os métodos são importantes e são bons para serem utilizados. O que a gente precisa avaliar é o peso, né, tanto da multa como dos dias de atraso, né, para que a gente tome a decisão de utilizar um método ou o outro, tá? Então é importante a gente saber, conhecer os 2 métodos e decidir qual utilizar em determinado momento, ok? Vamos seguir com o nosso treinamento. Agora nós vamos falar sobre estoques. O que é e para que servem os estoques? Estoques são materiais e ou produtos que ficam fisicamente disponíveis na empresa até que eles ingressem no processo produtivo ou que sejam comercializados. Os estoques representam capital empregado, significa dinheiro, ok? Então, como nós podemos ver aqui nesse desenho, nós temos em cada processo, nós temos materiais estocados, né? Antes do processo A nós temos matéria-prima, depois do processo A a gente tem material em processo, né? Entre o A e o B, aí esse material que está em processo vai para o B, do B ele vai para o estoque de semi-acabado, do semi-acabado ele vai para a montagem, né? E da montagem ele se transforma em produto acabado, ok? Então, os estoques nós recebemos dos fornecedores e os produtos acabados vão ou para armazenagem ou para os clientes, ok? Mas para que serve o estoque? O estoque serve para a gente equilibrar a capacidade de suprimento, a capacidade de suprir, né, de atender, e a necessidade de demanda. Né? Qual é a nossa necessidade? Então, o que eu posso entregar versus aquilo que eu tenho de necessidade. Existem diversos fatores que influenciam na formação dos estoques, como por exemplo a nossa capacidade de produção ou de armazenagem. Em alguns casos, como a gente não tem capacidade de fazer
uma peça atrás da outra, uma peça na sequência da outra, nós temos que fazer grandes quantidades e colocar no estoque e ir entregando à medida que vai sendo vendido, ok? Mas nós podemos também ter a restrição de armazenagem. Então, se eu não tenho lugar para armazenar grandes quantidades de estoque, eu tenho que fazer lotes menores, ok? Restrições tecnológicas também influenciam na formação dos estoques, como, por exemplo, as nossas máquinas, né, não são suficientes para produzir tudo que a gente precisa de forma rápida. Então eu tenho que fazer mais devagar, com maior antecedência, portanto eu vou ficar com o material no estoque até ser utilizado. Nós podemos também ter informações insuficientes ou incertas, né? Que também contribui para a formação de estoque. O que quer dizer aqui? Existem alguns produtos que a gente não sabe quanto vai vender, né? A previsão de venda ela é uma incerteza, por isso se chama previsão. Então a gente tem que estar pronto para atender as demandas, tá? Bens de consumo normalmente se faz grandes estoques porque a gente não sabe como vai variar a demanda. Embora a gente corra atrás de um plano, de uma programação de vendas, temos que saber que ela não tem uma grande assertividade, em alguns casos, tá? Que é diferente da produção sob encomenda. A produção sob encomenda basicamente não tem estoque. Você veio a encomenda, você produz e entrega e acabou, ok? Outro fator que pode impactar na formação de estoque é o custo de obtenção, né? Se fica muito caro para obter aquele determinado material, você compensa às vezes você comprar um lote maior, né? E ter uma negociação melhor para tentar reduzir um pouco o custo da obtenção. E também tem a questão da dificuldade de obtenção, né? Por exemplo, como a gente vê aí na figura, materiais que são importados, né? Ele tem um certo tempo de negociação, viagem, desembaraço aduaneiro e tudo mais. E como a gente sabe que existe esse tempo, a gente precisa ter estoque suficiente para ir utilizando até que aquela compra ela esteja disponível para utilização, ok? Agora nós vamos ver alguns conceitos sobre modelos de gestão de estoque. A gestão de estoque é uma peça fundamental para o resultado de um negócio, que pode determinar lucro ou prejuízo. Os estoques são fatores fundamentais e dinâmicos, e através da análise das entradas e saídas de produtos ou serviços, nós conseguimos cuidar do capital da empresa. Alguns custos relacionados com o estoque. Custo da falta. Custo da falta são os custos decorrentes da falta do item, né? Podendo acarretar na perda de clientes, perda de reputação da empresa, multas por atraso, né? Então, o custo da falta é um custo que tem que ser considerado na gestão dos estoques. O custo dos pedidos, que é o custo relacionado à reposição do estoque, né? Então, quanto custa para transportar, para receber, gerenciar, enfim, né? Todos os custos relacionados com o pedido de compra. E aí o pedido pode ser pedido de compra ou pedido de produção, ok? E o custo da armazenagem de produtos, né? Que são as despesas decorrentes de ter um estoque parado, né? Então, o custo da armazenagem tem a ver com o custo de manutenção dos estoques, cuidados, inventários, né? A administração do estoque. Então, todos esses custos precisam estar considerados para se fazer uma boa gestão dos estoques. E agora vamos falar sobre ponto de reposição. O ponto de reposição ou ponto de pedido
é a quantidade em estoque que, uma vez que a gente atinge, dispara um processo de compra ou produção. Essa quantidade ela é definida com base na demanda média e no lead time de compra ou de produção. Lead time é o tempo decorrido desde a detecção da necessidade, preciso comprar, até que o material esteja disponível para ser utilizado. Então tem um tempo, desde a hora que eu detecto que precisa, emitir requisição ou emitir uma ordem de compra, produzir ou comprar, até que agora eu já tenho material aqui e posso utilizar, ok? Então isso é lead time. E demanda é a quantidade consumida em determinado período, ok? Então 10 peças por mês, 5 peças por dia e assim por diante. O ponto de reposição, então, é calculado utilizando-se a demanda vezes o lead time. Ok? Então a gente pega a demanda, multiplica pelo lead time e nós temos a detecção, né, do ponto de reposição. Onde é que está o nosso ponto de reposição? Vamos pegar um exemplo aqui. Imagine que nós temos uma demanda de 20 peças por dia. Ok? Eu vendo 20 peças por dia. O meu estoque atual, digamos que seja 80 peças, tá? Então, tranquilo, tenho 80 peças. No primeiro dia, né, eu vou cair para 60, segundo dia 40, terceiro dia 20, quarto dia 0, ok? Então, como eu tenho um lead time de 2 dias, notem, lead time de 2 dias, eu preciso disparar a minha compra, a minha reposição, compra ou produção, antes de chegar a 0, ok? Então, veja lá, o ponto de reposição é a demanda, que é 20, vezes o lead time, que é 2. Portanto, 2 vezes 20 igual a 40. Ok? Então, quando meu estoque chegar a 40, eu tenho que disparar a reposição. Ok? É bem simples. Agora vamos ver o lote econômico. No ponto de reposição, nós conseguimos determinar quando deve comprar, né? Quando. Mas agora nós temos que responder quanto, né? A quantidade que eu tenho que comprar. Já sei quando eu tenho que comprar, mas quanto eu devo comprar, ok? Então vamos lá. O lote de reposição ou lote econômico, que é o que vai me dar a resposta do quanto, da quantidade, é a quantidade em dias ou o volume que o pedido que será feito deve durar, né, de acordo com a demanda futura prevista, até que a gente atinja o próximo ponto de reposição, né? Então, quanto que eu devo comprar para que ele que eu possa ir utilizando, né? Posso ir vendendo ou posso ser utilizado na produção, como se fosse no caso de matéria-prima, até que a gente atinja o próximo ponto de reposição, ok? Temos que sempre levar em consideração que estoque é dinheiro, então esse tamanho do lote precisa ser muito bem analisado, ok? Então vamos ver lá. Nós estamos aqui fazendo um exemplo. Se considerarmos que equivale a um mês esse exemplo que a gente está fazendo aqui, ok? Temos reposições sendo feitas aproximadamente a cada 10 dias, né? Então, mês, 30 dias. Note que a gente faz pedidos aí a cada 10 dias mais ou menos. Isso representa um estoque médio mensal nesse período aí de um mês, que pode ser convertido em dinheiro, ok? Então esse valor equivale a quanto? 50% do valor do lote de reposição, né? Notem, eu passo uma parte do tempo com o estoque acima do meu estoque médio, né? E parte do tempo abaixo do meu estoque médio, né? Então você nota aí que nós temos
períodos em que a gente tem um estoque, digamos, alto e um período que a gente tem estoque baixo. Então, na média, a gente consegue determinar o estoque médio do período como sendo a metade, tá, do tamanho do meu lote, ou seja, do meu lote econômico ideal, ok? Então vamos transformar isso em dinheiro então. Então suponha que o meu lote de reposição seja 20 mil peças, né, e que essas 20 mil peças custem 100 mil reais. Ora, se o meu estoque médio é metade do meu lote de reposição, o meu lote de reposição é 20 mil, meu estoque médio então é 10 mil. Ou seja, o meu estoque médio tem um valor de 50 mil reais. Ok? Isso é importante para a gente fazer a próxima comparação. Imagine agora, nesse outro exemplo, que a gente considera também um mês. Só que aí a gente faz reposições aproximadamente a cada 3 dias. Não a cada 10 dias como o anterior, mas a cada 3 dias. A gente compra menos, portanto atinge o tempo o período, o ponto de reposição mais rápido, eu compro mais, né? Consumo, compro mais, consumo, compro mais. Então, durante 30 dias eu vou fazer aí em torno de 10 reposições. Note que no anterior a gente só fazia 3, ok? Então, isso representa um estoque médio mensal no período, que também pode ser convertido em dinheiro, em valor. E como esse valor equivale a 50% do valor do lote de reposição, notem, o meu lote de reposição agora, ao invés de 20 mil peças que eu comprava, agora eu compro 2 mil peças, certo? Então, 2 mil peças equivale a 10 mil reais, ok? Portanto, o estoque médio, né, que é metade do meu lote de reposição, são 1.000 peças, o meu estoque médio agora é de 5 mil reais. Note que nós tivemos uma redução de 90% no valor do estoque médio, né? Ok, fiz mais compras, né? Mais vezes, comprei mais vezes durante o mês, mas eu comprava de pouquinho, né? Eu desembolso uma quantidade de dinheiro menor a cada compra, ok? Muito bem, mas então vamos lá. O que é melhor? Comprar menos vezes durante o mês lotes maiores ou comprar mais vezes durante o mês lotes menores, né? Vamos fazer aí os prós e contras. Lotes maiores têm como vantagem melhores condições para negociação, né? Custos unitários podem ser menores na hora de comprar, né? Você negocia uma compra de uma quantidade maior, portanto, você consegue às vezes uma condição melhor de pagamento, né? Pagar um pouquinho mais barato do que comprar pouquinho. Você tem menor risco de falta, porque você compra uma quantidade grande, né? Se faltar no estoque, ou se faltar no mercado, você tinha uma quantidade grande, o seu estoque consegue suprir momentaneamente essa falta, ok? Também tem a vantagem de absorver variações de demanda inesperada, né? De repente você está vendendo lá 2 todo dia, de repente vai uma demanda de 4, né? Opa, puxa vida, será que eu consigo atender? Se você tiver comprado um estoque grande, ok, consegue porque tem no estoque. E tem outras questões aí que são pontos positivos em lotes maiores. Mas vamos ver os pontos negativos dos lotes maiores. Eles podem ter altos custos de armazenagem, né? Porque eu compro uma quantidade muito grande e vou demorar para utilizar, eu tenho que mantê-los no estoque, né? Produtos, por exemplo, que deterioram, eu preciso tomar cuidado para que eles não estraguem, né? Se são produtos alimentícios, por exemplo, né? Tem que tomar muito cuidado. Às vezes precisa de armazenagem refrigerada e tudo mais, então eu posso ter altos custos de armazenagem comprando lotes maiores. Eu vou desembolsar mais capital para obter, quer dizer, eu vou fazer uma compra maior, embora às vezes
eu falei que era uma condição favorável, porque eu consigo custos unitários um pouco menores, mas na hora de pagar eu tenho que pagar uma quantidade maior de dinheiro, ok? Tem o risco de obsolescência, ou seja, eu tenho um produto no estoque, comprei uma quantidade grande, estou usando, né? Aos poucos e de repente, sei lá, muda o desenho, né? A marketing quer mudar o produto, aquele material não vai ser utilizado mais, enfim. Então vira uma obsolescência, quer dizer, vira o risco de você jogar fora produto não utilizado, além de outros, ok? Então vamos ver agora o outro lado, vamos ver os lotes menores. Os lotes menores têm como vantagem menores custos de armazenagem, ok? Então eu gasto menos para armazenar lotes pequenos, né? Não preciso de grandes áreas, grandes armazéns, né? Porque eu já vou comprando e usando, ele passa pouco tempo no estoque. Também é uma vantagem o menor desembolso de capital para obtenção, né? Eu compro lotes menores, então eu vou desembolsando, embora desembolse várias vezes durante o mês, por exemplo, né? Usando aquele exemplo que nós fizemos, mas cada vez que eu compro é pouquinho, né? Eu pago uma pequena quantidade de dinheiro. Tenho, portanto, menor risco de obsolescência, né? Porque eu estou praticamente comprando e usando, pouco provável que alguém queira mudar algum produto que não possa esperar aí um tempo curto até você terminar de usar todo o seu estoque, ok? Essas são algumas vantagens de ter lotes menores. Existem outros também. Agora, qual a desvantagem dos lotes menores? Bom, condições menos favoráveis para a negociação, né? Os custos unitários podem ser maiores, como nós vimos, né? Quando falamos sobre lotes maiores. Maior risco de falta, né? Porque como eu estou comprando um pouquinho de cada vez, pode ser que eu chegue no mercado e não tenha aquele produto, né? Então eu posso ter uma falta. Não quer dizer que eu vá ter, mas é um risco. Maiores custos do processo de aquisição, porque eu tenho que fazer várias vezes requisição, pedido de compra, contato com o fornecedor e tudo mais. Eu tenho um maior custo no processo de aquisição comprando mais vezes, que pode ser amenizado com certeza fazendo contratos de fornecimento, tá? Mas aí é outra análise que a gente precisa fazer em outro momento, ok? E lotes menores não absorvem variações de demanda inesperada, né? Se surge uma demanda inesperada, pode ser que você não tenha condição de atender. Ok, nós estamos falando aí lote maior, lote menor, mas como é que a gente faz então para calcular a quantidade, né, do lote econômico? Qual é o lote econômico? Como a gente faz para chegar nessa definição? O lote econômico ele deve representar o menor custo agregado ao estoque após sua entrada no estoque, ok? Então, para a gente poder calcular esse lote econômico, nós temos que considerar algumas variáveis. Nós temos que saber o custo da estocagem, né? Quanto é que custa para estocar determinados produtos, o custo de pedidos, né? Quanto é que custa para, no caso, comprar ou produzir, né? O custo de pedidos, custo de setups, né? Como o custo de preparação de máquina, por exemplo, né? O número de pedidos que a gente faz. Precisamos da demanda anual ou demanda periódica, aqui nós estamos trabalhando com a demanda anual. A taxa de demanda diária, né? Quanto é que tem a demanda anual, mas quanto é por dia. O meu estoque médio e o custo total para a gente chegar então ao lote econômico ideal. Então vamos lá. O custo de estocagem é o custo de armazenar, ok? Que envolve custo do material, custo de movimentação, custo de pessoal do almoxarifado e outros custos relacionados a armazenar o produto no estoque, tá? Então, eu preciso saber desse custo de armazenar e
eu preciso do meu estoque médio, né? Lembra que o estoque médio é o que? O meu lote dividido por 2, lote de compra, lote de reposição dividido por 2, ok? Então, custo de armazenagem é igual ao custo de armazenar multiplicado por lote dividido por 2. O valor do custo de estocagem ele é diretamente proporcional ao valor do estoque médio, né? Ou seja, quanto maior o meu lote de compra, né, maior vai ser o meu custo de estocagem, ok? A gente consegue ver nessa linha ascendente, né, do gráfico. Quanto maior o meu lote, mais dinheiro desembolsado, ok? Seguindo, o custo do pedido, né, ou custo de setup. O custo de pedidos, né, quando tem compra, e custo de setup quando tem produção, ele é calculado da seguinte forma. O custo de pedido é número de pedidos, que é igual a demanda anual dividido pelo lote, né? Assim, quantas vezes, né, qual o tamanho do meu lote que eu vou comprando em relação à demanda anual, né? Quantos pedidos eu vou fazer naquele determinado período, multiplicado pelo custo da obtenção, que é o custo de comprar, custo de telefone, cotações, frete e outros custos aí de obtenção, ok? Isso no caso de custo de pedido. Se eu falar em custo de setup, o cálculo é semelhante, que é o custo fixo do setup, né? Então, quanto é que custa para preparar uma máquina, né, multiplicado pela minha demanda dividido pelo lote, ok? Então, o valor do custo de pedido ou o custo de setup, ele é inversamente proporcional ao valor do estoque médio. Então, como a gente pode ver nessa linha vermelha do gráfico, né, o custo de pedido ou o custo de setup, ele vai reduzindo à medida que eu vou aumentando o tamanho do lote, ok? Então, vamos pegar como exemplo, até para fixar mais o exemplo. Se eu preparo uma máquina e faço uma peça, e o custo de preparação daquela máquina é 100 reais, vai. Então, 100 reais, o custo de preparação para fazer uma peça foi 100 reais. Agora, uma vez que eu preparei a máquina, se eu fizer uma peça ou 100 peças, né, eu não preciso ficar refazendo o setup da máquina, não preciso ficar preparando a máquina de novo. E cada peça, então, vai trazer uma partezinha desse custo do setup, né? Então, pegando esse exemplo, custa 100, eu faço 100 peças, o custo de setup representa R$1 em cada peça, sendo que no exemplo inicial, 100 para uma peça, o custo de setup representava R$100 numa peça. Okay? Por isso é que quanto maior o lote que eu produzo, menor vai ser o meu custo de setup por peça. Beleza? Então, na sequência, a gente tem o custo total, que na verdade o custo total é somar, né, o custo de estocagem mais o custo dos pedidos ou o custo de setup, como a gente vem falando. Ok? Então, essa linha verde, né, é só somar, né, para cada tamanho de lote, quanto é que custa a estocagem mais o custo do pedido ou custo de setup. Então, o valor do custo total, ele vai reduzindo até determinado ponto, depois, né, ele inflexiona a curva e ele começa a aumentar, à medida que vai variando o custo de estocagem e o custo de pedido. Ok? Então, ela é uma curva que não tem só uma tendência para baixo ou para cima, ela começa caindo e depois ela tem uma inflexão para cima. Ok? Deu para entender direitinho como é que é o cálculo do lote econômico? Né? Nós não chegamos ainda no cálculo do lote econômico, nós estamos vendo alguns conceitos. Então, custo de estocagem, como é que ele se comporta, o custo de pedido ou custo de setup, como ele se comporta, e o custo total. Ok? Então, o cálculo do lote econômico é a quantidade ideal de material para ser adquirida ou produzida
em cada operação de reposição de estoque, ok? Onde o custo total da aquisição ou da produção, né, bem como os respectivos custos de estocagem, serão os mínimos para aquele período considerado, ok? Então, é onde a curva, vamos dizer assim, onde as curvas se encontram, né? O custo da estocagem se encontra com o custo do pedido ou do setup, né? Isso vai me dar um custo total que me diz aqui, ó, esse é o meu lote econômico, tá? Então, é o ponto refletido pelo cruzamento do custo de estocagem com o custo do pedido ou setup, ok? Então, temos aqui uma fórmula toda complexa, né, do lote econômico, que é a raiz quadrada de 2 vezes a demanda anual, DA é demanda anual, multiplicado pelo custo do pedido ou custo de setup, dividido pelo custo de estocagem, ok? Tá aí a resposta para qual o meu lote econômico ideal. Ok, então agora nós vamos fazer um exemplo prático para o cálculo do lote econômico, ok? Então vamos pegar esse exemplo aqui, onde nós temos uma demanda anual de 8.000 itens, temos um custo de armazenar de R$2, um custo de obtenção de R$20, ok? Vamos considerar a seguinte quantidade de lote, né? Lote de 10, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 e 800. Então, para cada um deles, nós vamos calcular o custo da estocagem, o custo do pedido e o custo total, ok? Com base nessas informações que estão aqui em cima. Então, pausa, tenta fazer sozinho, que eu volto em seguida para a gente checar. Então vamos lá. Primeira coluna que nós vamos preencher é o custo da estocagem. Sabendo que o custo da estocagem é igual ao custo de armazenar multiplicado por lote dividido por 2, vamos pegar aqui. Primeira linha aí, lote 10, né? Um lote de 10. 2 vezes 10 dividido por 2 é 10. R$10 aí, né? A gente já está falando em dinheiro, tá? O lote 50. 50 dividido por 2, 25. 25 vezes 2, 50. E assim por diante, né? Então nós vamos vendo aí qual o custo de estocagem para cada um desses lotes. Então, comprar um lote de 10, o custo de estocagem é 10. Se eu compro um lote de 800, o custo de estocagem é 800. Agora vamos passar para o custo de pedido. O custo de pedido, então, é o custo da obtenção multiplicado pela minha demanda anual dividido pela quantidade do meu lote. Tá bom? Então vamos lá. No meu lote de 10, então, a minha demanda anual é de 8.000 itens, dividido por 10, vezes 20, me dá R$16.000. Ok? Na linha 2, que seria o lote de 50, eu tenho 8.000 dividido por 50, multiplicado por 20, que me dá R$3.200. E assim por diante, a gente vai fazendo esse cálculo até chegar lá no lote de 800. Então note, o meu custo de pedido para comprar um lote de 10 é 16.000. Se eu comprar 800, o custo de pedido cai para 200, né? Lembra, nos conceitos, o custo de estocagem aumenta à medida que o meu lote aumenta. O meu custo de pedido diminui à medida que o meu lote aumenta. É isso que nós estamos vendo aqui, tá? E agora é só calcular o custo total, que é somar uma coisa com a outra, né? O custo de estocagem mais o custo de pedido. Então no primeiro aí eu tenho 10 mais 16.000, são 16.010. O segundo eu tenho 50 mais 3.200, 3.250. E eu vou fazendo a soma até chegar no lote 800. Ok? E aí? Acertou tudo?
Se acertou tudo, parabéns. Se não, volta e revisa os conceitos, porque é muito importante a gente entender direitinho antes de prosseguir. Bem, vamos ver o resultado então. Note que o menor custo total é de R$800, né? Isso nos mostra que o lote econômico ideal para essa amostra, né, para esse cálculo que nós fizemos, é o lote de 400 itens, ok? Note que quando a gente fala de 300 itens, o custo total dá 833, né? Quando a gente fala de 400 itens, o custo cai para 800, e quando a gente fala de 500 itens, o custo sobe de novo, vai para 820, ok? Como eu falei, é a inflexão da curva. Então, o melhor custo total que nós encontramos foi o lote de 400, ok? Se a gente, ao invés de ficar chutando aqui lote 10, 50, 100, 200 e tal, a gente pode fazer a conta utilizando aquela fórmula da raiz quadrada, LE e tal, né? Isso é lógico que num computador isso é muito mais simples do que fazer na mão. Aqui eu quis fazer o exemplo prático para a gente fixar bem o conceito, ok? Espero que vocês tenham acertado. Agora nós vamos partir para o nosso último assunto do nosso curso. Nós vamos falar agora sobre estoque de segurança. Agora que a gente sabe quando repor, né? Quando que a gente tem que comprar ou produzir, né? Porque nós aprendemos a calcular o ponto de reposição. E sabemos quanto a gente deve repor, né? Fizemos o cálculo do lote econômico ideal. Vem alguns outros questionamentos, né? São os e se, né? Algumas incertezas. Que incertezas são essas? Confiabilidade no fornecedor. Será que os nossos fornecedores entregam tudo direitinho? Sempre na data que eles prometem, né? Será que o transporte vai ocorrer dentro do previsto, né? Será que nós não vamos ter dificuldade aduaneira, né? O fiscal em greve do porto, não sei o que, porto fechado, né? Será que nós não podemos ter escassez de matéria-prima, né? Será que não vamos ter um aumento inesperado de demanda? Olha quanta incerteza que ronda o programador, né? O planejador. Nossa vida não é fácil. Variação cambial, né? Dólar subiu, dólar desceu, né? Decisões governamentais, vamos fechar, não vai fechar, né? Tem mais imposto, menos imposto, enfim, são questões que podem impactar. Crise, né? Estamos vivendo aí a crise do coronavírus, né? E ninguém esperava uma coisa dessa, né? E tantas outras incertezas, ok? Ok, a gente não tem bola de cristal para adivinhar. Então, o que a gente precisa fazer para minimizar esses efeitos? O que a gente precisa fazer para minimizar esses efeitos? Aqui nós vamos entrar então com a questão do estoque de segurança. O estoque de segurança, né, ele tem a finalidade de manter os níveis de estoque suficientes para evitar faltas de estoque diante das variabilidades da demanda, né, e ou da incerteza do ressuprimento, né? Falei da questão da confiabilidade dos fornecedores, né, que pode gerar incerteza do ressuprimento do produto quando a gente mais precisa dele. Então, se tudo fosse uma maravilha, se tudo acontecesse exatamente como se previu, a gente não precisaria do estoque de segurança, tá? Mas como a gente sabe que na vida real não é assim que funciona, a gente precisa ter aí uma reserva, né? Um estoque que me dê uma segurança para
minimizar os efeitos da variação, tá? Que pode ser uma variação, por exemplo, de demanda, né? Como nós vemos aqui nessa linha vermelha, né? Uma variação da demanda máxima, né? Então a gente estava com uma demanda verdinha, bonitinha, de repente começou, né, consumir mais. O que aconteceu? O meu estoque vai chegar a zero antes, ok? Então, e o outro, no caso da linha amarela, a gente está olhando atraso de entrega, né? Uma coisa que eu estava prevendo receber num determinado momento, eu só vou receber depois, né? Vai ter um atraso. Então, esse estoque de segurança tem a intenção de minimizar esses impactos, né? Vai resolver tudo? Claro que não, nem é essa a ideia, mas vai minimizar o impacto, né? E aqui a gente já entra nessa questão de analisar, porque nós vamos aumentar o estoque para ter mais segurança. Mas a gente viu que antes, né, a gente já viu antes, que o estoque é dinheiro, o estoque é money. E se quanto menor o risco, maior o investimento, ok? Quanto menor o risco que eu estou disposto a correr, maior o investimento. Então, se eu estou disposto a correr um risco grande, meu investimento é pequeno. Mas, se eu quero ter um risco pequeno, então o meu investimento é grande, ok? Então, por isso que o cálculo do ponto de reposição vai ser impactado aí pelo estoque de segurança, né? Porque eu tenho que somar no lead time esse estoque de segurança, ok? Então, como é que eu faço para calcular esse estoque de segurança? Bom, vamos falar sobre variação da demanda. Na maioria dos negócios, a demanda não é fixa, né? No mínimo existe a questão da sazonalidade, né? Que é a variação da venda de acordo com determinadas condições, como tempo, temperatura, época do ano, etc., né? A sazonalidade. Então vamos imaginar que a gente tem aí um período de 40 semanas e nós temos a informação da demanda de cada uma dessas semanas, tá? Então, semana 1, a minha demanda é 120, semana 2, 118, semana 3, 124 e assim por diante. Então, nós temos aqui uma amostra de 40 semanas e suas respectivas demandas, ok? Então, as demandas do período, T1, D2, D3, tá? TN, e o N, que é o número de períodos, ok? Muito bem. Quando a gente pega aquelas informações e coloca num gráfico, né, as demandas e por semana, note que existe uma variação considerável de uma semana para outra, né? Você nota que tem, né, nas duas primeiras semanas estava ali 120, 118, aí de repente foi para 124, caiu de novo para 119, né, 118 e assim por diante, né? Um verdadeiro eletrocardiograma, que é um pouco do coração do planejador quando ele vê uma variação de demanda dessa natureza, ok? Então, olhando essa variação de demanda, a gente consegue fazer o seguinte cálculo. Primeiro, vamos pensar o seguinte, vamos calcular a demanda média. Qual é a minha demanda média, né? A gente vai somar todas as demandas, né? Então, a semana 1, demanda é 120, semana 2, 118, 124, 119, a gente vai somando, soma todas elas e divide pelo número de semanas. Então, aí no exemplo, 120 mais 118 mais 124 mais 119, até chegar lá na semana 40, mais 122, dividido por 40, tá? Esse símbolo é uma letra grega, né? Onde a gente lê Mi. Mi é para se demonstrar demanda média, ok? Então, para a gente calcular a média é isso, soma tudo e divide pelo número de semanas. Muito bom, a demanda média desse período de 40 semanas é de 120,1 unidades, ok? A soma total lá
da demanda é 4.804, dividido por 40, 120,1, ok? Já encontramos a nossa demanda média. Vamos continuar, vamos seguir, ok? Quando a gente pega a demanda média e representa ela no gráfico, a demanda média, né, significa que todas as semanas teria essa demanda aí, ok? Por isso que ela é uma linha reta, ela é representada como uma linha reta, né? E aí quando você olha no nosso gráfico, você vê que tem muitos pontos acima e abaixo da média. O que a gente já consegue verificar nesse gráfico, olhando esse gráfico, né, da média? Significa que se a gente usar a média como base, nós vamos errar muito, né? Nós vamos errar muito mais do que nós vamos acertar. Porque tem um monte de pontos, né, para cima, um monte de pontos para baixo. Ok? Como é que a gente faz então para ajustar essa média? Que número que eu utilizo então de demanda, né? Porque se eu utilizar a demanda média vai me dar um erro muito grande. Então o que eu faço? Eu vou calcular a variação de demanda, né? Como é que eu faço para calcular essa variação de demanda? Eu vou calcular o desvio padrão, ok? Então, como a gente tem a média e tem as demandas desse período, né, semana por semana, a gente consegue calcular o desvio padrão, tá? Então, vamos calcular o desvio padrão. O desvio padrão é como se você pegasse a primeira semana, né, que é a demanda 1, 120, qual que é a diferença que ela tem da média, né? Lembra que a média é 120,1, então a diferença é 120,1 elevado ao quadrado. Depois, né, a semana 2, a diferença da semana 2 com a média elevado ao quadrado, assim por diante, e divide tudo por n-1 e extrai a raiz, ok? Então, desvio padrão, aquele símbolo é um sigma, que demonstra o desvio padrão, também é uma letra grega, ok? Então, no nosso exemplo, se a gente fizer todos aqueles cálculos, que é evidente que eu não fiz, né? Eu joguei numa calculadora e as amostras, e essa calculadora me deu essa informação do desvio padrão. Então, o desvio padrão dessa amostra é de 1,94541 unidades. O desvio padrão, ele serve para mais e para menos, né? Ou seja, eu tenho que pegar esse desvio padrão e somar na média para achar o limite superior e subtrair da média para achar o limite inferior, tá? Então, o limite superior, o que é? 120,1 mais 1,94541, e o limite inferior vai ser 120,1 menos 1,9541, que é o meu desvio padrão. Vamos ver aqui no nosso gráfico, tá? Então, visto no gráfico, a gente consegue ver a linha da demanda, a linha do limite superior, que é de 122,045, e do limite inferior, que é 118,155, ok? Significa que nós conseguimos abranger muito mais pontos dentro dos limites, tá vendo? Ainda tem alguns pontinhos para cima do limite superior, tem alguns pontos abaixo, mas a gente já conseguiu abranger muito mais pontos da nossa demanda, tá? Portanto, se a gente utilizar um desvio padrão, a gente já tem uma assertividade melhor da demanda. Como é que a gente faz para ajustar ainda mais isso? Ora, utilizamos mais um desvio padrão. Já que a gente já sabe qual é o valor do desvio padrão, vamos calcular então se a gente utilizar dois desvio padrão. Então eu tenho que a minha média é 120,1, o meu desvio padrão minha média mais um desvio padrão dá 122,045,
E a minha média mais 2 desvio padrão vai dar 123.991. Assim como eu pego o desvio padrão e tiro uma vez no limite inferior e 2 vezes no limite inferior. Olha só, nós ficamos com praticamente todos os pontos dentro da amostra, né? Olha que interessante. Vamos avaliar isso então. Quantos desvio padrão a gente deve utilizar? Como a gente viu, 2 desvio padrão tem mais possibilidade de abranger todos os pontos da amostra, né? Então, se a gente pegasse uma curva de distribuição normal, que também é chamada aí de curva de Gauss ou curva do sino, e colocasse as nossas demandas, né? Quantas semanas nós tivemos mais próximo da média e quantas semanas nós tivemos mais longe da média, né? Nota que a curva mostra que nós temos valores acima e abaixo da média, né? Como nós vimos aqueles pontos. Então, quanto mais desvio padrão a gente utiliza, né? 1 desvio, 2 desvio, 3 desvios e assim por diante, mais a gente vai abrangendo as variações de valores acima ou abaixo da média. Ok? Ok, então a gente sabe que quanto mais desvio padrão a gente utiliza, melhor o nosso cálculo. Porém, a gente tem que saber que quanto mais desvio padrão a gente utiliza, portanto, a gente vai ter mais segurança. Lembra aquele gráfico? Mais segurança, mais investimento, ok? Então, qual o ideal, né? Quantos desvio padrão eu tenho que utilizar, então? Vamos ver aqui o conceito do fator de segurança, né? Que é o que vai determinar quantos desvio padrão eu devo utilizar, né? Então, o fator de segurança ele nos mostra quanto representa o desvio padrão em relação à quantidade de amostras abrangidas. Então, vamos pegar aqui. Para abranger 98% das amostras, procure aqui na tabela e nós vamos encontrar um nível de atendimento de 98% equivale a 2,055 desvio padrão, né? É o fator que eu tenho que multiplicar o meu desvio padrão. Pego o fator, multiplico o meu desvio padrão, tá? Para eu somar na minha média. Então, se eu quero ter uma assertividade de 98%, eu utilizo 2,055 padrão. Veja, 98% das minhas amostras eu utilizo 2 desvios. Ok, vamos olhar um antes. 1% abaixo, 97%, eu utilizo 1,88 como fator, tá? E um ponto acima, né? 99% das minhas amostras, né? Um nível de atendimento de 99%, acertar 99% das minhas vezes, eu tenho que usar 2,325 como fator. 99,9, 3,1. 99,99, 3,6, tá? Então, é aqui nessa tabela que nós vamos determinar, né, qual o nível de segurança que eu quero ter. E note que a variação de 98%, 97% para cima, né, eu tenho que colocar muito mais fator, multiplicar por o meu desvio padrão por números maiores, o que o meu ganho é muito pequeno, 1%, né? 0,9%, 0,001%, né? Então, olha só. Então, é por isso que a gente precisa avaliar qual o nível de segurança que a gente quer obter e utilizar o fator para corrigir a minha média. Ok? Então tá aí. Nós chegamos ao fim do nosso treinamento, né? Completamos os nossos 3 módulos
vimos os módulos 1, 2 e 3. Eu espero que tenha sido tranquilo ver esses conceitos, conhecer um pouco mais sobre esses assuntos, ok? Ainda tem muita coisa para conhecer, para estudar, mas eu tenho certeza que aqui tem um bom começo. É uma base para quem está começando no mundo do planejamento, ok? Então, revise os conceitos, faça os exercícios para fixar bem os conceitos, e é importante sempre prosseguir com segurança, né? Sempre que for necessário, volta, rever, ok? Muito obrigado. Não esquece de deixar o seu like e, se tiver dúvida, envie um e-mail para geraldo.claro@gmail.com. Vou ter o maior prazer em responder para você, ok? Muito obrigado. Aguardo você no futuro em outros treinamentos. Grande abraço, boa sorte.